leitores e leitoras, tudo bem com vocês? E aí, como é que foram as leituras de janeiro de vocês? Meu nome é Leidiane, esse é o Vida de Leitora, e se você também é apaixonada por livros, como a pessoa que vos fala, já aproveita, se inscreve no canal e deixa o like. Vamos lá para as leituras de janeiro? No mês de janeiro eu li 11 livros, só favoritei um, mas vou falar aqui os meus pontos, né? A questão sobre os livros que eu li. Vou falar do clássico que eu li esse mês. Eu li o livro 1984, é um livro que eu já tava pra ler, já tava na minha lista do ano passado, mas esse ano eu falei, esse ano eu vou ter que ler, não vai passar. E aí eu li, e até interessante, né, porque o livro fala sobre o olho do grande irmão, né, que ele vigia, né, as pessoas nesse livro, e as pessoas são controladas e manipuladas de certa forma pelo governo, né. E é muito bizarro porque é uma situação que a gente vive, né, de certa forma, porque antigamente as pessoas eram controladas verbalmente, com violências, né, na questão da ditadura, e hoje é mais por fake news, por manipulação, enfim. Esse livro, agora indo pra parte mais cômica, digamos assim, eu fiquei imaginando assim, na questão dos leitores, né? Se o grande olho estivesse olhando um leitor, ou no caso, estivesse olhando, né, um leitor, se visse, mostrasse assim, na tela quantas vezes, quando ele compra um livro, ele fica rastreando para ver onde está o pedido, ou, né, o carrinho da criatura que ganha um salário e o carrinho da leitura, o carrinho de compras da Amazon tá R$ 2.000, não faz a conta. Mas enfim, é uma coisa assim que eu fico pensando às vezes, né, como a gente assim, se fosse explanar a nossa vida assim, como seria engraçado de certa forma, né. Vamos lá, o próximo... sim, e eu dei 4,5 nesse livro, não foi 5, porque... não sei, eu achei que faltou alguma coisa, mas eu não tenho que falar na questão de negativo, assim, nossa, eu achei tão ruim, não tive isso. Eu acho mais porque era começo de ano, e aí um clássico, você pegar um clássico e ficar meio que você já tá pensando, enfim, mas é mais por questões disso. Mas, assim, um livro muito bom, eu recomendo, sabe, muito bom pra você refletir, né, sobre a sociedade em si. E as pessoas, no caso, né? O segundo livro que eu li foi Além dos Olhos. Esse livro, a capa dele, vou mostrar aqui pra vocês, eu achava que era um livro adulto. Assim, as pessoas do livro eram pessoas adultas. Era um romance adulto. É um romance hot, tem sim algumas cenas. Não muitas, mas tem algumas sim. Mas a menina... a protagonista, ela é adolescente, então eu fiquei assim meio confusa. Então, de certa forma, isso prejudicou a minha leitura. Porque como é que você vai pensando numa coisa pela capa e você chega no livro é outra. Achei, até por questão dela ser adolescente e dos personagens ser dessa fase, de certa forma achava chato, assim... é porque eu tenho um problema com livros de adolescente, até porque eu tenho 35 anos. E eu não tenho muita paciência, né? Mas enfim, ela tem uns sonhos em que ela sonha com alguém, ela vê alguém. E eu já ficava muito... eu ficava um pouco incomodada com essas partes, porque eu não sabia, eu ficava assim, será que ela tá sonhando ou tá acontecendo? Porque achei ela assim um pouco esquisita aquilo dali, mas enfim. E é mais por essa questão, assim, sabe? E eu dei 3,5, mas mais por conta disso. Porque eu acho que os diálogos eram muito infantis e aí botavam uma cena hot. Tipo assim, eu ficava perdida. Às vezes eu não sabia, porque às vezes parecia que era uma pessoa adulta e quando falava nos diálogos e quando falava dela, quando falava da vida dela, do jeito que a mãe dela tratava ela como se fosse uma criança, eu ficava assim, gente, mas como assim? Às vezes eu não sabia quantos anos essa menina tem pra estar fazendo essas coisas que ela tá fazendo com o cara e ao mesmo tempo sendo tratada como uma menina de 10 anos de idade, assim, eu não sei, eu achei um pouco complicado, eu não vou mentir. Eu dei nota 3,5, né, como eu falei.
Eu li com o livro Um Sedutor Sem Coração. O livro Sedutor Sem Coração, ele é da Lisa Kleypas. Como eu já falei, não sei se eu já falei, né, no caso, romances de época não é muito meu forte, mas esse romance, a Lisa Kleypas já li alguns livros, eu gostei muito. Nesse, no caso, não foi tão maravilhoso assim, mas mesmo assim eu dei 4,5 porque tem Enemies to Love, que aquele casal cão e gato, né? De certa forma também ele tem uma coisa assim que eu acho assim, interessante de certa forma, né? Porque o cara ia assumir um posto, né, digamos assim. E aí, mas ele não tava preparado, ele queria se aproveitar do cara, poder tomar o lugar do cara, só que ele meio que se sente atraído por essa menina, né? E aí fica naquela coisa que eles vivem de, sabe, de candidato, ele é cafajeste. E aí eu achei bom, só que eu achei, de certa forma, um livro de romance de época. Por ser curto, eu achei que muita parte do tempo do livro eu tava entediada, tipo, sabe, parado, muito parado. Isso, exatamente a palavra, parado. Então, assim, por essa questão eu não gostei, né? Não gostei tanto, na verdade, né? O próximo livro que eu li foi o Clube dos Livros dos Homens. Esse livro, ele é muito hypado e eu achei assim, nossa, vou, né? E só que assim, gente, a ideia é muito boa. Tudo, nossa, o grupo dos homens que se reúnem para ler livros, romances de época, para poder saber como eles devem cortejar as suas esposas, que às vezes eles estão numa fase não muito boa do casamento, ou do relacionamento, ou do não, enfim. E aí eles pegam essas dicas de livros de romance de época para utilizá-las para isso, né? Só que a questão não foi isso o que pegou pra mim. Até aí eu daria 5 estrelas. Nossa, perfeito, maravilhoso, incrível. A questão foi porque o personagem me irritou muito. Ele era muito babaca e... Nossa, eu cheguei a um determinado momento do livro que eu pensava assim, mulher, viva a tua vida e não queira mais esse homem não, porque ela era casada com ele, tinha gêmeas e ele era muito famoso, se não me engano, ele jogava futebol americano, não tô mais lembrando o que era. Mas enfim, a questão é que eu não torci mais pra eles ficarem juntos. E eu acho que um romance a gente tem que meio que simpatizar com os dois juntos. E eu não senti essa simpatia dos dois juntos. Eu gostei muito dela. Eu achei ela uma incrível, uma guerreira, uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que luta. Ela lutou. Ela lutou pela família dela, ela lutou pelas filhas dela. Ela foi uma mulher de verdade o tempo inteiro. Ele já era uma criança, um babaca, Enfim, eu já não sei se, no caso, se fosse eu naquela situação, eu não sei se eu já perdoaria. Ou, no caso, não é nem perdoar, porque uma coisa é perdoar, outra coisa é ficar com a pessoa, né? Por que eu digo isso? Eu tenho um ponto muito grande, porque, assim, o livro inteiro, praticamente, a tecla que ele sempre fala é, nossa, ela fingiu orgasmo. E, poxa, mano, tu é casado com a mulher, tu tem filho, tu tem 2 filhas com a mulher. E nessa altura do campeonato, tu, em vez de falar o que foi que eu errei com ela, você, não, então tá certo, vamos juntos descobrir, vamos ver, vamos fazer terapia. Porque não é um cara que não tem dinheiro, o cara tem dinheiro. Então, mano, tu ficar implicando, tu ficar o livro inteiro enchendo o saco por causa disso, tu merece ir lá pra... Entendeu? Então, foi por isso que eu dei 4,5. Se não fosse essa questão, eu daria 5 estrelas, com certeza. O próximo livro que eu li foi um livro do Charles Donlinha, chamado Olhos Vazios. Olhos Vazios. Fazia um tempo que eu não lia livro do Charles Donlinha. Eu geralmente já li quase praticamente todos os livros dele. Eu gosto muito desse autor, apesar de muita gente criticar. Eu gosto das reviravoltas dele. Eu gosto da premissa da história dele. É uma coisa que me chama. Sempre os livros dele, a premissa da história sempre me chama atenção. Eu gosto quando o livro dá aquele embalo. Eu gosto das reviravoltas. São uns livros que me chamam muita atenção. Então, eu gosto. Então, geralmente eu sempre vou ler, mesmo que às vezes não seja, meu Deus, maravilhoso, incrível, mas eu gosto de ler. E esse livro é a história de uma menina que ela é encontrada com uma espingarda, sendo que a casa dela,
os pais estavam mortos, o irmão estava morto a tiros e ela foi a única que sobreviveu. E todas sujas de sangue e com a espingarda na mão. Então ficou aquela, será que foi ela que matou? Ela disse que não, que alguém entrou e fez isso. Enfim, o livro, a premissa é essa. Então, gente, não tem como você ver uma premissa dessa e não ficar curioso, não ficar interessado em ler. Só que a questão foi que o livro foi se desenvolvendo, foi colocando como foi a vida dela, porque quando aconteceu isso, ela era mais nova, né? Ela era adolescente. E aí o tempo foi passando, ela fez faculdade. Só que assim, esse período eu já achei um pouco chato. Esse período de colocar ela numa situação pra lá no fim resolver a história. Começou a colocar outras coisas que eu particularmente não gostei. Então, por isso, eu dei 3,5, porque eu fiquei com tédio. Eu não queria saber daquilo que estava acontecendo. Sim, mas eu não queria saber daquilo, eu queria saber de outras coisas. Então, por isso, eu dei essa nota, né, de 3,5. O próximo livro que eu li se chama Viúva de Ferro. Viúva de Ferro é um livro que eu sempre... que achei a capa dele muito interessante. Confesso que eu li por causa da capa, porque a capa dele é muito bonita. O que eu sabia desse livro era o seguinte, que era livro de fantasia, mas eu não li nada, só peguei pra ler depois. Aliás, eu já soube da história lendo, eu não li sinopse, entendeu? Eu fiquei muito surpresa porque no começo do livro ele já não parecia mais um livro de fantasia, ele já parecia uma ficção científica. Então, eu não é minha área, assim, não sou muito de ler livros de ficção científica, então fiquei um pouco confusa. Porém, eu achei uma coisa muito interessante, eu achei o livro incrível, a escrita muito boa, e assim, eu ficava chocada porque esse livro, ele colocava a mulher de uma forma que ela era tão subversiva, ela era tão qualquer coisa, e essa personagem principal, ela era forte, ela era inteligente, ela era esperta, ela sabia o que falar na hora certa. Uma coisa que me irrita muito em livro e que geralmente tá me causando um pouco de estresse é porque quando você pega um livro, a mocinha sempre é meio baboca, ou então é aquela coisa de estar reclamando, de estar batendo, nem fazendo drama. E essa menina aqui, ela tinha todos os motivos pra fazer o maior drama de todos, porque a família dela tava praticamente se livrando dela pra ir servir ao comandante, assim, quando uma dessas meninas ficavam nessa... Eu não sei nem explicar, gente, porque é tipo... na minha cabeça eu entendi que era tipo como se fosse uma máquina futurística, digamos assim, que aí o comandante controlava e essa moça ficava lá como apoio, como enfim. Só que aí com o tempo elas morriam porque, né, era como se fosse assim, energias, ou foi isso que eu entendi mais ou menos, em que esse comandante estava num patamar muito acima e as mulheres estavam num patamar muito abaixo, então geralmente elas morriam. E aí eu pensei assim, ela não tinha motivos. E ela era muito, como é que eu posso dizer? Quando finalmente ela conseguiu uma coisa impossível perante essa sociedade feminina, que era se igualar à energia e até ficar maior que ele, as coisas ficou pior. Então, e uma coisa que eu fiquei assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu fui acompanhando o livro e tal. Eu acho que ele tem um defeito, que ele deveria diminuir um pouco as páginas do livro, porque eu achei que, de certa forma, ficava muito redundante aquilo que estava acontecendo. Eu já sabia o que estava acontecendo, não precisava ficar, né, em cima daquilo, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpresa com a autora, porque já no epílogo, já não era... Já tava no fim, já tava praticamente chegando ao ponto final e ela jogou uma bomba. Assim, simplesmente ela pegou e jogou. Eu fiquei, nossa, não acredito nisso. Era uma coisa que o livro inteiro a gente fica focado em outras coisas, em tantas coisas ali, em outras coisas que realmente são muito importantes, que são muito legais. Só que no final ela joga uma coisa que você fica, eu não tava esperando isso. E eu amo. Eu amo quando um autor, ele me surpreende com uma bomba, com uma reviravolta que eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Então, eu amo. Então, por isso eu dei 4,5. Não dei 5 por causa, de certa forma, eu achei um pouco, né, páginas demais para aquilo. Mas 4,5 é uma nota muito boa.
Agora, o livro que eu li depois desse livro, né, foi A Estranha Sally Diamond. Gente, assim, eu achava que esse livro era uma coisa mais, como é que eu posso dizer, investigativa, de certa forma. Ele é um thriller, né, no caso. Só que ele é muito pesado. Gente, assim, presta atenção nos gatilhos e, assim, eu me senti muito desconfortável em muito tempo porque história de rapto, história de abuso, história de tortura, história, sabe? São coisas, assim, que, assim, é muito pesado e eu não recomendo esse livro pra todo mundo se você não gosta desse tipo, tendo livro que tem esses temas, essas coisas, né? Eu não aconselho você a ler. Eu não olhei muito, digamos assim, a história. Eu só achei a capa muito interessante, estava sendo muito falada. Eu simplesmente fui ler. Mas eu não aconselho você fazer isso com esse livro, porque ele é pesado, viu, gente? E eu fiquei muito mal depois que eu li esse livro. Não no sentido de tristeza, não era isso. Era mais assim, eu fiquei ruim pra ler, sabe? Eu fiquei muito tempo pensando naquilo, aquilo não saía da minha cabeça, aquela situação triste, porque era como se eu estivesse abrindo um jornal e vendo aquilo na minha vida. Eu geralmente gosto de livros, pra mim não pensar que aquilo é de verdade. E quando eu vi aquilo e era tão real, a autora, ela tem uma escrita tão boa que ela te convence que você confundiria muito fácil com vendo aquilo no jornal, falando sobre aquilo. Então, é bem pesado, gente. E eu dei 4 estrelas. Ele é muito bom, mas como eu me senti mal, então eu tive que diminuir a nota. Enfim. O próximo livro que eu li foi O Deus que Destrói Sonhos. Sinceramente, eu tava muito empolgada para ler esse livro, porém, eu achei o autor, as coisas que ele colocava muito sem argumentos, assim. Ele faz comparações com frases de heróis, com questão bíblica, ele faz comparações com coisas que eu acho que não cabe, né? Mas, assim, é meu ponto de vista e cada um tem o seu. Eu fiquei triste porque eu tava muito empolgada. Eu achava que, talvez até por expectativa, eu achava que o livro ia ser uma coisa e foi outra. Mas, enfim, eu dei 2,5. O próximo livro que eu li se chama O Caderninho de Desafios de Dash e Lily. Assim, esse livro eu peguei pra ler porque eu vi na Netflix a série, né? Não sei se vocês já viram, tem uma série na Netflix chamada Dash e Lily, se eu não me engano. E aí eu fiquei, nossa, eu amei eu maratonei aqueles episódios e eu amei. E aí eu fui ler esse livro, porque eu soube que tinha um livro, então eu fui ler. Só que assim, é bom o livro, eu dei 4 estrelas, mas assim, né? O livro, gente, ele... Assim, é porque na série eles são adolescentes, mas eles não são adolescentes chatos, eles são adolescentes legais. Pelo menos eu vi a Lily uma menina muito, como é que eu posso dizer? Interessante, essa é a palavra. A Lily é uma menina muito interessante, a Lily é uma menina esperta, a Lily é uma menina que, sabe, você quer ficar perto e conversar, você quer ouvir a Lily falar. Eu me via muito no sentido de, nossa, eu queria ser amiga dessa menina, eu queria estar com ela, conversar, independente da idade, mas ela é uma pessoa que ela tem uma conversa legal. O Dash, ele é um pouco chatinho, sabe? É aquele típico adolescente velho, que parece um velho, digamos assim, é novo só na idade, mas é chatinho, assim, como é que eu posso dizer? Rabugento, sabe? Mas eu achava ele engraçado, eu achava ele legal, porque de certa forma ele era sincero, então eu gosto de sinceridade, então eu achei legal. A questão é que no livro eu achei um pouco... Até porque no livro, né, gente, tem mais coisa, tem mais conteúdo que numa série. E no livro eu achei eles um pouco chatos, mimizentos, adolescentes chatos, sabe? Irritantes. Às vezes... E aí isso meio que caiu a nota pra mim.
Mas eu, como tenho um carinho muito grande pela série, eu dei essa nota 4. E até também porque não é de todo ruim, mas não foi de tudo bom. Enfim, e outra coisa, assim, eu gosto muito, esse livro foi muito assim, porque no meu caso, né, o Natal pra mim, de certa forma, me encaixa muito como a Lívia, que eu amo muito o Natal. Porque a gente sempre fala aquela coisa, lógico que a gente sabe que o significado do Natal é o nascimento de Jesus, que é estar com a família, mas a gente faz, né, o nosso Natal, né? E no meu Natal, eu gosto muito de maratonar os filmes de Natal, sabe, de fazer aquelas comidas, assim, bem, que engorda muito, aquela coisa toda. E aí nessa parte eu me vi muito como Lily, sabe? Porque eu também tenho o meu Natal, né? Assim, a minha forma de comemorar o Natal. Então, assim, eu vou até rever de novo essa série, né? Porque eu gosto de ver muito coisa de Natal, perante o Natal, ler livros do Natal. Só que às vezes também a gente, quando tá no Natal, a gente dá aquela desligada e não quer muito ler, quer descansar. Mas é isso, né? O último livro que eu li desse mês de janeiro foi O Rei da Ira. Gente, que decepção. Eu não conhecia essa autora, né? Ela é um fenômeno no TikTok, mas assim, não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Assim, a protagonista, ela é obrigada a casar com esse cara, que esse cara é um cara grosseiro, é um cara não sei o que não gosta dela, que vai se vingar e não sei o que, tá. Só que aí eu pensei, mas é porque talvez a família dela seja uma família tirana, a coitada deve não ter uma opção, talvez o pai dela vai ameaçar de morte, talvez se ela não casar, o pai dela vai preso, sabe? Qualquer coisa eu tava imaginando desse nível, mas não é. E o pai dela tem muito dinheiro, e eu fiquei assim, minha filha, por que tu vai fazer uma coisa que tu não quer? Eu fiquei assim, gente, por quê? Aí eu fiquei pensando, não, talvez ela dependa do pai, né? Talvez ela precise fazer a vontade do pai. E aí, quando eu vejo lá, a menina, ela é estudada, formada, tem um emprego, é independente, e o livro todo ela se comporta como uma boboca, uma pessoa, uma mulher. Gente, é triste. É triste porque o livro todo ela é submersiva. Às vezes, até em questão de quando ela tem que enxergar que a família dela é tóxica, que a família dela que ela não pode deixar que a família dela faça certas coisas com ela, o protagonista masculino é que tem que falar, sendo que o tempo todo ele foi um idiota com ela. Então eu ficava muito triste porque ela não existia a protagonista no livro, não existia. Ela era só um objeto que ela era usado de troca ou ela era usada como um troféu. Então, por isso eu dei 1.5 para esse livro. Just por isso, sabe? Porque eu não sentia a protagonista feminina uma pessoa forte, uma pessoa inteligente, que no livro fala que ela é. Se falasse no livro que ela não era, beleza. Mas no livro fala que ela é independente, que ela não casa com a história. Como é que você diz que uma pessoa é independente, é esforçada, ela, sabe, ela bate de frente, não sei o quê, e aí, sabe, não faz muito sentido. Mas enfim, tem gente que gosta, então a gente tem que respeitar o gosto e também tem que respeitar quando a gente não gosta, né? Então, e o livro que foi 5 estrelas foi Nick e Charlie. Nick e Charlie é uma novela, né, da série Heartstopper, e eu li, diferente dos livros, no caso, ele é um livro normal, e os outros são quadrinhos. É até um pouco confuso, né, explicar, tipo, a diferença entre quadrinhos. Mas, enfim, tem mais letras, tem mais páginas, então é isso. Eu fiquei com medo, porque eu tô acostumada com os quadrinhos e com a série da televisão, e os dois, pra mim, são perfeitos igualmente, e eu fiquei com muito medo de ler essa novela por conta disso. Porém, eu me surpreendi porque eu gostei muito. Eu acho que esse livro, os personagens ficaram mais reais, porque de certa forma, quando eu lia o quadrinho ou quando eu via a série, eu via muito a mesma visão.
a mesma coisa. Eu não via, de certa forma, eles como adolescentes, sabe? Sendo meio que bobocas, meio que, sabe, idiotas, de certa forma. Porque na série e no livro, eles estão... Aliás, na série e nos quadrinhos, eles estão meio que sempre na razão. Gente, é complicado explicar, mas enfim... No livro, eles são mais normais, mais adolescentes. E eu gostei, tipo, sabe? Teve briga, teve, sabe, diferenças de opiniões, coisas rotineiras, a rotina deles, mostrando como é. E como é na vida de qualquer pessoa, gente. Às vezes a pessoa tem pensamentos diferentes, às vezes tem divergências, às vezes a gente se comporta de determinada forma que a gente não quer. E então eu amei, tipo, no sentido de que mostra o crescimento do casal, mostra como eles são de verdade, além de outras coisas. Então, esse livro eu dei 5 estrelas, favoritado, e esse livro é o livro, o melhor livro do mês. E a melhor personagem, pra mim é do livro da Viva de Ferro. O melhor personagem masculino, eu acho que na verdade, não sei, agora eu tô em dúvida, né, porque teve alguns que eu gostei, mas eu acho que o personagem masculino eu não sei se é... Vou botar o Nick e Charlie. Pronto, os dois. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve nos comentários os livros que vocês leram em janeiro, ou o livro, porque não importa a quantidade, sim a qualidade, né? Então, escrevam o que vocês estão achando, e aproveitem, se inscreve no canal, né? Deixa o like, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.